Poderia ou não ser, tá? Entidade fraca aí nesse caso. Vamos lá? A gente vai começar então, ó, fazendo mais ou menos partindo do mesmo princípio que a gente corrigiu anterior. Primeiro a gente precisa fazer o quê? Analisar o cenário, correto? Interpretar, entender ele, para depois começarmos a fazer o nosso MER, modelo entidade relacionamento, para depois as tabelas. Então é sempre nessa sequência, tá? Alguns de vocês já trabalham com isso, vocês já estão mais acostumados em tabela, mas geralmente dá um pouco errado justamente por quê? Porque a tabela depende realmente do modelo, tá? Obviamente, com a prática, com o tempo, você vai pegando, né? Essa parte das tabelas, já vê se ela está na terceira forma normal, você já pensa assim, mas inicialmente, como a gente está aprendendo a projetar, a gente vai precisar fazer realmente esses passos, tá? Então a gente vai começar aqui o exercício 2 da aula 4B aí. Vamos lá, então, começar interpretando, começar lendo e interpretando. Essa é a parte mais importante. Não entendi, preciso novamente ler e interpretar. Não adianta vocês começarem sem isso estar claro, tá? Então, vamos lá. A empresa Engenho ABC presta serviços de projetos, né, civis, residenciais e comerciais, sendo ela dividida em departamentos que são cadastrados por um número, descrição, departamento e localização. Até aqui tranquilos? Existe aí uma empresa de construção civil, né? E nela contém departamentos. Bom, os funcionários da empresa são contratados, com o contrato associa cada funcionário ao departamento onde ele trabalha. A contratação possui uma data de contratação, a quantidade de dias de contratação. Então aqui, ó, toda vez que eu tenho a contratação de um funcionário, ele já vai pertencer basicamente a um departamento, correto? Quando eu tenho a contratação de um funcionário, ele já vai ter o quê? Né? A associação de departamento, tendo a data de contratação e a quantidade de dias de contratação. 100 dias, 200 dias, 500 dias. Enfim, é um número aí de dias que se tem. Os funcionários são cadastrados pelo CPF, nome, endereço, cargo e salário. Dentre os funcionários destacam os engenheiros, que possuem 2 atributos adicionais, o CREA e a especialidade. Então, a contratação da pessoa, né, na contratação, ela se transforma em um funcionário, que vai ter esses atributos aqui, o CPF, nome e endereço. Além, né, de ser dos funcionários, existem o quê? Os engenheiros. Só que os engenheiros também são funcionários, a gente não pode esquecer disso. Bom, além dos atributos dos funcionários, eles têm 2 especiais aqui, que seria o CREA e a especialidade. Especialidade civil, certo? Engenheiro elétrico, engenheiro hidráulico, enfim. Tá? Então, é a especialidade do cara que ele tem lá. Os engenheiros são alocados para gerenciar projetos na empresa a partir de uma determinada data. Beleza. Então, aqui em um determinado tempo, uma determinada data, ele vai começar a gerenciar o projeto. Esses projetos, inclusive, podem ser dirigidos paralelamente, dependendo da complexidade. Então, se eu tenho aí mais de um projeto, por exemplo, 2 projetos simples, de complexidade simples, o engenheiro ele pode pegar e dirigir, gerenciar paralelamente, pelo que ele está falando aqui, dependendo da complexidade. Os projetos possuem um código, título, descrição, localização geográfica, prazo de entrega e custo. Os projetos são solicitados pelos clientes, que são cadastrados por um código, nome, endereço e telefones. Beleza, então eu tenho vários projetos, os clientes solicitam os projetos, e os projetos têm o quê? Né? Título, descrição, localização geográfica, custo e o prazo. Correto? E os clientes, nome, endereço, fones e o código aí de cada um deles. Pessoal, entendido esse cenário aqui? A gente tem que montar, então, um modelo, né, sobre essa parte de gerenciamento, basicamente, de obra aqui que a gente tem. Correto? Então, vamos lá. Nessa parte aqui, ó, a empresa ABC presta serviço de projetos civis residenciais comerciais, sendo ela dividida em departamentos que são cadastrados por um número, descrição, departamento e localização. Nessa primeira parte, tem alguma coisa que vocês acham que eu consigo agrupar aqui
para me formar, para fazer o agrupamento de atributos? Departamento. Departamento, então, vira o quê? Entidade, correto? Então, se eu consigo ter agrupamentos de atributos, vai me formar uma entidade, departamento. Então, vamos lá. Vou abrir o dia aqui, ó. Vou colocar em 200%. 150 eu acho que dá. Departamento. Beleza. No departamento, eu tenho o que de atributo nele? Número, né? Do departamento. Ele é chave? É chave. Descrição. O que mais? Localização. Legal, localização então aqui, ó, é outro cara. Beleza? Então, eu tenho aí atributos ligados ao meu departamento, e o meu departamento ele é uma entidade. Correto? Todo mundo concorda ou não? Sim? Vamos continuar então. Depois eu tiro todas as setinhas aí. Os funcionários da empresa são contratados a qual um contrato associa cada funcionário ao departamento onde ele trabalha. A contratação possui uma data de contratação e quantidade de dias de contratação. Os funcionários são cadastrados pelo CPF, nome, endereço e carga e salário. Dessa parte aqui, desse parágrafo, o que a gente tem aqui de entidade? O que a gente pode agrupar? Funcionários seriam um dos caras aqui, né? Então, ó, funcionários. Funcionário. Geralmente a gente põe no singular, né? O que mais? Contrato, contratação. Sempre eu tenho a contratação de um funcionário para um departamento, não tenho? Eu poderia colocar esse cara aqui, então, ó, como sendo o quê? Contrato ou contratar, alguma coisa assim? Por que não? Porque ele é o meu relacionamento? Legal. Mas eu poderia fazer isso também, ó. Fazer uma relação aqui e uma relação aqui, ó. Tá? E fazer a ligação entre eles. Não estaria errado. Poderia ser feito assim. Mas é desnecessário, porque basicamente nesses relacionamentos aqui você não vai ter o quê? Atributo. Então realmente é mais fácil a gente colocar aqui um relacionamento, contrato, correto? Para ele justamente fazer essa ligação entre departamento e funcionário. Vocês entenderam aí a ideia? Contratação errada. Olha, geralmente não. Mas para nome de entidade, a gente costuma colocar ou o nome de um verbo, ou o nome de um substantivo. Ou um verbo no infinitivo, ou um substantivo. Então, contratar seria melhor. Ou contrato. Poderia ser. Nesse caso, o substantivo fica melhor. Então, geralmente, é um verbo no infinitivo, ou, no caso, um substantivo. Tá? Nesse caso, contrato fica melhor. Em vez de contratação ou contratar, no caso, o verbo no infinitivo. Tá? Mas não, assim, é uma recomendação, não é uma obrigatoriedade. Tá? Legal. E aí a gente tem o quê? Essas ligações aqui, do departamento com o contrato e do contrato com o funcionário. O que a gente tem aqui do funcionário? CPF, nome, endereço, carga e salário. Correto? Então vamos lá. CPF. Ele é a nossa chave. Nome. Endereço. Carga e salário. Tem algum multivalorado? Não, né? Até agora, tranquilo. Né? Então, ó. Beleza. Temos esses caras aqui como sendo atributos do meu funcionário. Ó.
E no departamento, aliás, e na contratação, o que eu tenho aqui de atributo? Data de contratação e o que mais? Data de contratação, ó, a contratação possui uma data e quantidade de dias, não é? Isso são dois atributos de quem? Do departamento, do funcionário ou do contrato? Contrato. Vocês concordam? Não é do departamento, por quê? Porque o departamento em si, ele é uma entidade. Ele não tem um número de dias. Esse número de dias, que é um atributo, não pertence ao departamento. Né? O departamento não vence em tantos dias. Não tem isso. É o contrato que se tem uma quantidade de dias a ser cumprida. E uma data, né, de início aí que o funcionário está pegando e iniciando. Então aqui, ó, data, contratação. Vou colocar aqui data de contrato aqui. E eu tenho também uma quantidade de dias, QTD dias. Beleza. Então, tá ligado aonde? Aqui, ó, no contrato. Até aqui tranquilos? Legal. Os funcionários são cadastrados pelo CPF, nome, endereço, cargo e salário. Tranquilos? Dentre os funcionários se destacam os engenheiros que possuem dois atributos adicionais. CREA e especialidade. Os engenheiros são alocados para gerenciar projetos da empresa a partir de uma determinada data. Bom, existe aí então esse tipo de funcionário especial que é um engenheiro, não é? O engenheiro, eu classifico ele como sendo o quê? Uma entidade também. Vocês concordam? Se eu colocar aqui, ó, engenheiro. Beleza. Vou colocar aqui o meu CREA e a especialidade. Se eu colocasse o CREA aqui, ó, associado ao funcionário, o que iria acontecer? Todo funcionário seria engenheiro. Vocês concordam? Então, ó, por isso que eu não posso ligar ele diretamente aqui, o CREA e a especialidade direto no funcionário. Eu sei que um engenheiro é um funcionário, isso é certeza, mas nem todo funcionário é um engenheiro. Então é por isso que eu tenho que fazer o quê? A separação dele aqui, ó, certo? Como sendo uma entidade, aí sim. Bom, um funcionário pode ou não ser um engenheiro, não é isso? Então é aquele símbolo do retângulo aqui, ó. Correto? Então é esse cara aqui que a gente vai ligar. A gente tá o quê? Especificando melhor, não é isso? A gente está especificando de funcionário para engenheiro. Então a gente vai ter esse cara aqui, ó, generalização e especificação. Especialização, não especificação. Especialização, tá? Ó, e eu tenho também a especialidade. Especialidade. Beleza. Se o cara é engenheiro civil, engenheiro elétrico, engenheiro hidráulico. Legal. Aí ele fala aqui, né? Ó, os engenheiros são alocados para gerenciar projetos da empresa a partir de determinada data. Legal. Eu já sei aqui então que o projeto pode ser o quê? Uma entidade, né? Mas até aqui eu não tenho o quê? Os atributos, pelo menos nesse parágrafo. Agora, esses projetos, inclusive, podem ser dirigidos paralelamente, dependendo da complexidade. Também aqui não está me falando muita coisa referente ao quê? Atributo do projeto. Os projetos possuem um código, título, descrição, localização geográfica, prazo de entrega e custo. Bom, aqui é que eu vou ter o quê? Os atributos dos meus projetos, não são? Correto? Todos eles pertencem a projeto. Todos esses atributos, correto? Então, projeto é uma entidade. E aí a gente vai ter aquela pancada de atributo. Eu tenho um código, título, descrição. Código do projeto. Que provavelmente vai ser chave. Título, descrição.
localização, prazo, entrega e custo. Localização, entrega, prazo, entrega e custo. Ou valor, custo. Beleza, ó. Então tá aqui. Então, fazer todas as ligações aqui, ó. Bom, no caso, quem é que gerencia o projeto? Um funcionário ou um engenheiro? Um engenheiro, né? Gerencia é um verbo também, né? Igual contratar. Então, gerenciar poderia estar aqui, ó, nessa relação. Gerenciar. Se eu coloco aqui, ó, direto dessa ligação, do gerenciar para funcionário, o que iria acontecer? Qualquer funcionário poderia gerenciar o projeto. E na especificação da nossa documentação não está assim, né? Somente quem pode gerenciar é um engenheiro. Então é por isso que tem que sair daqui essa ligação, ó. Correto aí? Beleza? Então é por isso que a gente tem essa ligação. Engenheiros gerenciam projetos e projetos são gerenciados pelo engenheiro. Ok? Os projetos são solicitados pelos clientes, que são cadastrados por um código, nome, endereço e fones. Então, cliente, provavelmente, então, é uma outra entidade. Quem faz a solicitação dos projetos? Cliente, né? Então, aqui, ó, solicitar projeto para cliente. Tá? E aqui no cliente eu tenho o que como atributo? Código, nome, endereço e fones. Código, CLI, chave, nome, endereço e fones. Fones, ele é o que? Multivalorado. Então, eu vou colocar um asterisco aqui na frente dele, para dizer que ele é multivalorado. Beleza? E aí, a gente vai ligar agora o nossos atributos do cliente. Bom, é só isso? Professor, Oi? o projeto poderia ser entidade fraca? O projeto poderia ser o quê? Entidade fraca? Olha, nesse caso aqui, um projeto ele só existe o quê? Se o cliente solicitar, né? Se o cliente não solicitar, ele não seria. Sim, poderia ser. Tá? Não existe projeto sem solicitação do cliente. Poderia. Eu não vou colocar, mas poderia sim. Acabamos aí, então, o nosso diagrama ou não? Ainda não. O nosso modelo, na verdade. A gente precisa fazer o quê? Esse daqui é o MER, né? A gente precisa fazer a cardinalidade. Lembram-se disso? Bom, o que é a cardinalidade? É verificar, né? De quantos para quantos são esse relacionamento aqui. Legal. Um departamento contrata quantos funcionários? Vários funcionários. E vários funcionários são contratados por quantos departamentos? Ao mesmo tempo? Um. Ele pode até trabalhar em departamentos diferentes, mas em datas diferentes. Eu poderia pegar e contratar o funcionário no dia 2 de janeiro, mandar ele embora pelo tempo de contrato, sei lá, de 100 dias, e depois no dia 10 de abril contratar ele de novo. Para o mesmo departamento ou até para outro departamento. Só que a data de contratação seria outra. Vocês concordam? Beleza? Então, eu tenho um relacionamento do que aqui? De um para muitos, né? Agora, cadê a minha ferramenta de texto aqui? Aqui, ó, o tesão. Aqui, então, seria de 1. Eu
consigo aumentar esse cara, tamanho dele, font size, size 22, vou colocar aqui para 30, vamos ver como vai estar. Tá bom. Agora dá Ctrl C nesse cara, né? Fica mais fácil. Ctrl V. E aqui para muitos. Beleza. Então aqui eu tenho o meu primeiro relacionamento. Agora, um funcionário, ele pode ou não ser engenheiro. Quando eu tenho generalização, especialização, eu não tenho cardinalidade, hein, pessoal? É sempre um relacionamento de 1 para 1 por padrão. Então eu não tenho o quê? Não tenho cardinalidade entre eles. Um engenheiro, ele pode gerenciar quantas obras? Várias, né? Ao mesmo tempo. Dependendo da complexidade, se for simples o projeto, poderia até colocar N obras aí. Ao mesmo tempo, um engenheiro, né, gerencia N obras. O gerenciar aqui, ó, ele tem atributo? Vocês chegaram a ver isso daqui ou não? Os engenheiros são alocados para gerenciar o projeto a partir de uma determinada data. Aqui, ó. Tá? Então, data também de início do seu gerenciamento é um atributo. Data. Tem que esticar esse negócio aqui, né? Tem que colocar mais espalhado aqui. Então, ó, data é um atributo do gerenciar. Beleza. Um projeto é solicitado por quantos clientes? Um projeto é solicitado por quantos clientes? Vários clientes? Por um cliente. Vocês concordam? Eu tenho que ter alguém que seja um manda-chuva. Eu posso ter lá marido e mulher, mas o contrato vai no nome principal. Quem paga geralmente lá a obra. Correto? Então, um cliente aqui, ó. Um cliente, ele pode solicitar quantos projetos? Vários, né? Vamos supor que o meu cliente acabou de pedir um projeto de uma casa. Beleza. Ele vai pedir agora para o edifício comercial dele. Beleza. São 2 projetos diferentes, do mesmo cliente. Agora, e se o cliente pedir 2 casas exatamente iguais? Ele gostou tanto do projeto do arquiteto, mas gostou tanto que ele vai pedir 2 casas exatamente iguais. É o mesmo projeto? Não. Não, por quê? E é outro projeto, né? Então são projetos diferentes. Fisicamente, pessoal, a localização geográfica dele já vai ser diferente, não tem jeito. Vocês colocarem a mesma casa no mesmo lugar, isso daí não tem como. Né? E são 2 projetos diferentes. Por mais que a planta seja a mesma, as condições do terreno podem mudar. Pode ser que em um terreno ele tenha que fazer uma fundação mais profunda. Por quê? Porque teve lá, sei lá, aterro no negócio, a terra não segura direito. Enfim, tem N problemas quando se tem construção civil. Então, mesmo tendo plantas iguais, são projetos diferentes. Tudo bem? Beleza, que cobre esse cenário aqui que a gente colocou. Por que não pode ser N projetos para Porque ali no gerenciar, né? Porque quem gerencia um projeto é um único engenheiro. Ah, mas um engenheiro não pode, mas um projeto não pode ter 5 engenheiros? Pode. Quando a gente tem construção civil de prédios, você não tem um único engenheiro, você não tem só um cara lá civil, né, o engenheiro civil, para fazer. Você tem um engenheiro hidráulico, você tem um engenheiro elétrico, você tem um engenheiro de fundação, especialista em fundação. Só que a responsabilidade técnica é de um cara só. A hora que você vai ter lá o recolhimento da RT na prefeitura, vai estar no nome de um engenheiro. Aquele cara é responsável pelos outros, senão o cara fica louco, né? Professor, e quando você tem essa dúvida, quando você vai criar um sistema e você fica nessa dúvida se ele só vai poder ter um ou vai poder ter... Exato, é uma boa pergunta. Você vai ter que fazer o tratamento. Você vai ter que colocar ali o relacionamento de N para N, né?
no caso. Como que você fica? Legal. O que você faz? Ah, tô com dúvida aqui. Você vai perguntar pro cara? Hã? Você vai perguntar pro cliente? Não vai saber. Então, quem é o analista de negócio que foi lá levantar? Marçal? Pois é. Se ele é um analista de negócio e você tem dúvida na documentação, você tem que perguntar pro cara. Você está fazendo o papel de ler a documentação, que está lá toda bonitinha lá, interpretando aquilo e passando agora uma modelagem. Tá? Se a sua documentação ela tiver, se você tiver dúvida na leitura da sua documentação, é sinal que ela está mal feita. Não tem jeito. Aí você, como analista, vai ter que ir lá e falar, olha, eu não estou entendendo por quê. Na sua especificação não está falando isso daqui, não está claro. O que é? Aí o cara vai ter que ir lá no analista de negócio, vai ter que ir lá e perguntar para o cliente, é ele que é responsável por isso. Agora, se você mesmo for o cara que vai entrevistar, é você que tem que fazer esse papel de não ter dúvida. Tá? Projetos pequenos, pessoal, sendo sincero, vocês não vão ter um analista de negócio lá só para fazer documentação. É você mesmo que vai ter que bater a cara com o cliente. Projetos maiores, mais estruturados, aí tudo bem. Vocês vão ter analistas só para fazer isso. O cara não sabe nem o que é SQL, não sabe nem o que é banco de dados. O cara só sabe o que é o Word, ou a ferramenta de documentação. Tá? Então, tem esses dois cenários. Empresas menores, cara, você tem que fazer o banco, você tem que analisar, você tem que programar e prototipar, você tem que fazer tudo. Vai fazer o quê? Em maiores, em médias e maiores empresas, não. Geralmente é mais segmentado. Tá ok? Então, se depende muito da documentação. Por isso que a parte de análise, pessoal, é muito importante. A engenharia de software, para a parte de projeto, assim, a importância dela é nível 10 de 10, tá? Não tenho o que falar. Se o cara especificou errado, tudo vai ser errado. Você vai construir o banco errado, o cara que vai construir o sistema errado, arquitetou o sistema, vai ser errado. Cara, tudo está dependendo do quê? Da documentação do cara. Tá? Aí, por isso que tem as entregas parciais para o cliente, fazer com que o cliente assine que está escrito lá, que ele está concordando, para o cara não mudar no meio do negócio. Tá? Então, essa parte de gerenciamento de projeto exige-se isso. Não tem jeito, é chato, é muito chato e burocrático, mas é necessário. Porque se deixar também, o cliente não sabe o que quer, tá? Ele sempre vai mudar, daqui a uma semana mudou de novo, você tem que mudar seu projeto, e assim sucessivamente. Por isso tem que fazer o cara assinar, ó, você está concordando com isso daqui. Se você mudar, você tem que ter ciência que você está alterando um monte de coisa para frente. Então tem que jogar responsabilidade no cliente também, tá? Tudo bem aí, pessoal, com esse modelo? Entendido? Legal. Vamos transformar esse cara agora em tabela. E dinheiro, professor? Oi? De funcionário, cargo, engenheiro. Aqui, do funcionário para engenheiro? Ah, não, achei que tinha que ter esse erro. A cardinalidade aqui? Não precisa. Quando é generalização, nesse caso, especialização, não precisa ter. Tá? Sempre é de 1 para 1 esse relacionamento, então não tem. Ok? Pessoal, perguntas ou dúvidas aí? Não? Beleza. Depois eu conserto o modelo tirando as setinhas aqui. Mas basicamente a gente vai ter isso daqui então de diagrama, de modelo. Tá? Agora a gente vai fazer o quê? Transformar esse modelo em tabela. A gente vai começar a utilizar aquelas regras lá, certo? Realmente é da parte de transformação para tabela. Então vamos lá. Eu vou usar o Word mesmo aqui, ó. Word. Legal. Bom, vou ter que dar no Alt Tab mesmo no negócio aqui. Primeiro, vamos fazer os mais fáceis, né? Ó. Departamento, tranquilo, vamos transformar isso aqui em tabela. Departamento. O que eu tenho no departamento? O número, a descrição, localização. Número, descrição, localização. Sendo o quê? O número, a minha chave primária. Correto? Fechou. Morreu aí, ó. Funcionário. CPF, nome, endereço, cargo e salário. Funcionário.
CPF, nome e endereço, cargo e salário. Sendo o CPF a minha chave primária. Certo? Também tranquilo, né? Transformei aqui em tabela. Agora, eu tenho um contrato ali, não tenho? O contrato, eu tenho o quê? Eu tenho uma ligação de 1 para N, correto? Quando eu tenho ligação de 1 para N, a chave do lado 1 vai para o lado N, não vai? Quando eu tenho ligação, né, quando eu tenho cardinalidade de 1 para N ou N para 1, a chave do lado 1 vai para o lado N, correto? Você teria uma... Então a chave do lado 1 é do departamento, viria para funcionário. Só que eu tenho que aqui, ó, eu tenho atributo no meu contrato, correto? Se eu tenho atributo no meu contrato, não tem jeito, eu tenho que transformar ele em tabela. Por quê? Porque eu não posso perder esse cara aqui. Eu perco a referência se eu fizer esse lado 1, vai para o lado N. Então, não tenho o que fazer. Aqui é uma regra de exceção do lado 1 para o lado N. Então, ele vai virar o quê? Tabela também, contrato. Só que o funcionário não vai receber o... Não vai receber o código do departamento. Agora não. Eu tenho que colocar o quê? Eu tenho que colocar as chaves dos dois lados que eu tenho, o número do departamento mais o CPF que é do funcionário. Então, número do departamento, eu vou colocar aqui NR débito, tá? NR_débito. Para não confundir aqui, ó, com o número. E mais o CPF. Os dois já são o quê? Por padrão, chave primária, correto? Então, ó, já era a chave primária, continua sendo. Mais os atributos da própria tabela. Data da contratação, data do contrato e quantidade de dias. Data, contratação e QTD dias. Beleza? Legal. No contrato, somente o número do departamento mais o CPF consegue me formar a chave primária dessa tabela? É a análise agora, hein, pessoal? Não, professor. Não. O departamento, por conta daquela situação que você falou, eu posso contratar a mesma pessoa mais de uma vez para a mesma função. Exato. Então, vamos supor que eu tenho esse cenário aqui, ó. Somente tendo o número do departamento e o CPF. Se eu tenho eles como não podendo se repetir, somente uma vez como são chave, o que vai acontecer? Eu só posso contratar uma vez esse cara e acabou. Vocês concordam? Beleza. Mas tem aquela situação de que eu posso contratar o meu funcionário mais de uma vez, pelo menos em datas diferentes. Nesse caso, o que eu teria que fazer? Complementar a minha chave primária, colocando a data sendo parte também. Correto? Se vocês não colocassem, iria estar errado? No cenário aqui, ó, ele está falando que um funcionário pode ser contratado mais de uma vez? Não, não fala nada. Quer dizer o que então? Que é problema do cara que está fazendo a documentação. Não está claro isso daí. Mas, na vida real, pode acontecer. Se vocês não tivessem deixassem só assim, ó, eu iria dar certo. Só que aí não tá? Nunca mais voltar. Exatamente. Só que aí nunca mais o cara contrataria você de novo. Já era. O banco de dados não ia deixar isso acontecer. Tá? Mas a gente vai pôr aqui, ó. E provavelmente vocês teriam que identificar e justificar o porquê, se vocês colocassem, já que não está no cenário, tá? Mas é o que é mais comum, tá? Então, acostumem-se bastante com essa parte de analisar o cenário para ver realmente se é ou não. Justamente para quê? Para você questionar o cara que fez a documentação, correto? Esse cara aqui, ó, o número do departamento, vocês concordam que ele vem do departamento? Certo? Então, ele é chave primária
e chave estrangeira ao mesmo tempo, não é? Então, eu vou colocar uma observação aqui, ó. NR departamento. Exatamente. A tabela contrato ponto NR débito é chave estrangeira de departamento ponto NR débito. Isso daqui, pessoal, não é obrigatório, mas é uma boa prática para você justamente saber quem é que está relacionando com quem. Na hora de montar a sua base de dados, fica muito mais fácil. Senão você tem que caçar e praticamente analisar de novo o modelo. CPF também. Então, isso está sendo duas chaves estrangeiras, uma primária, Uma única primária composta, que é a data. que é o número, departamento, CPF e data. Os três campos formam uma única chave primária composta, Com mais duas estrangeiras. com duas chaves estrangeiras aqui, que seria o CPF e o número do departamento. Então, contrato.cpf, contrato é o nome da tabela, ponto, número, o campo, né, ó, é chave estrangeira de funcionário ponto CPF. Tudo bem aí, pessoal? Então, esse cara aqui, ó, pertence a esse, e esse cara aqui, ó, pertence a esse. É o jeito que a gente conseguiu fazer pela leitura da modelagem lá. E o datacom? O datacom é data contratação, é do próprio contrato. Ele simplesmente faz parte da minha chave primária composta. Só isso. Perguntas? Dúvidas? Não? Legal. Então já fizemos esse cara aqui, ó, em cima. Agora, de funcionário para engenheiro, o que acontece? Eu tenho uma ligação aqui, basicamente, né, de 1 para 1, correto? A chave primária da entidade principal desce para onde? Para minha entidade secundária, tá? Então aqui, ó, engenheiro, eu tenho o quê? O número do contrato, o número do CPF dele como chave, né? CREA e especialidade. Mais o quê? Os próprios atributos dele, ó. O CPF já era chave, vai continuar sendo chave. O CPF, ele é chave estrangeira de quem? De funcionário. Observação. Engenheiro.cpf é chave estrangeira de funcionário.cpf. Tudo bem aí, pessoal? Somente o CPF aqui é o suficiente para compor a chave? Sim ou não? Não. Não? CPF e o CREA, né? O CPF e o CREA. Tá. Se vocês colocarem o CPF e o CREA aqui, ó, como sendo chave, um funcionário pode ser quantos engenheiros? Um só? Mais de um. Porque tem o CREA, né? O CREA, ele tem diferença entre especialidades? Se é um engenheiro civil ou se é um engenheiro elétrico, é o mesmo CREA que o cara tem? O CREA é um número que especifica que ele é um engenheiro credenciado, formado. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Se for o mesmo número, já era. Não preciso ter dois caras, mas eu acho que são dois números diferentes, porque senão como ele vai ser identificado? Um cara ele pode ser engenheiro civil e engenheiro elétrico, né?
Mas no nosso cenário aqui, não. No nosso cenário ele tem uma especialidade só. Ele vai agir como uma especialidade só. Tá? Então, para o nosso cenário estaria errado o que vocês estariam fazendo. Colocando mais o CREA como sendo par da chave primária. Senão, um funcionário poderia ser 2 tipos de engenheiros aí. Tá? Aqui no nosso caso é de 1 para 1 mesmo. Só CPF, então. Só CPF. Tá? Legal. Agora aqui eu tenho, ó. Projeto e gerenciar. Vamos fazer o do projeto primeiro, que é o mais fácil, né? Ó. Então, projeto. Eu tenho o quê? Código do projeto. Título, descrição. Localização. Prazo de entrega e custo. Beleza. Como código do projeto sendo a minha chave primária. Ok? E aí, ó, projeto tranquilo, né? E agora o gerenciar. Eu tenho o gerenciamento do projeto que aqui, ó, a ligação é de 1 para N, não é? Ou N para 1. Só que eu tenho aqui, eu tenho um atributo nessa ligação. Então, o que vai acontecer com o meu gerenciar? Virar tabela. Não tenho o que fazer, gerenciar. Bom, ele vai ter o quê? As chaves das 2 entidades. Código do projeto. Mais o que aqui, ó? Quem é a chave primária do engenheiro? CPF. CPF. Correto? Vírgula. E mais o que? Os próprios atributos da entidade. Data. Então, o CPF já era e o código do projeto também. Somente código do projeto e o CPF são suficientes para formar a minha chave? Falta o cliente. Uhum. Não, não tá no gerenciar. Então. Tá no gerenciar aqui, ó. Ah, tá. Tá nesse gerenciar. Aí eu tenho solicitar, né, no caso aqui. Se eu colocar somente, se eu deixar somente o CPF, o código do projeto, o que vai acontecer? Ele só vai poder trabalhar nesse projeto uma vez só. Esse cliente só vai poder solicitar um projeto, gerenciar um projeto, no caso, né? O engenheiro só vai poder gerenciar o projeto desse cliente uma vez só. Mas o cliente não pode pedir 2 ao mesmo tempo, 2 projetos ao mesmo tempo, e esse mesmo engenheiro não pode estar gerenciando esses 2 projetos do mesmo cliente ao mesmo tempo. Mas aí vai ser Ele outro. está alinhando ao projeto e não ao cliente. Aliás, em datas diferentes, aliás, desculpem. Em tempos diferentes. Só se ele entrasse no projeto, saísse e entrasse de novo no mesmo projeto. Não, em tempos diferentes ele pode. Porque vai ser diferente. Exato. Então o que eu tenho que colocar aqui como sendo par da chave primária? A data. Mas qual que é a chance dele trabalhar no mesmo projeto, parar e voltar? Porque já dá o código do projeto. É verdade, muito bem lembrado. Eu tenho código de projeto diferente, para um CPF diferente. Se o cliente pedir um segundo projeto para mim, vai ser um outro código, correto? Sim. Beleza. Eu preciso da data sendo parte da minha chave primária? Nesse caso, não. Não preciso. Correto? Eu posso, aqui nesse caso, o meu código de projeto, Você né? não precisa se separar, não é um negócio. Não. Nesse caso, não, mano. Porque cada projeto tem um código. Ele tem um código associado. Você não está trabalhando no outro dia. Cada projeto é um código. Então, mas, por exemplo, acabou o projeto. Vai gerar um. Quer dizer, não acabou o projeto, ele teve que parar de trabalhar. Por algum motivo. O projeto ainda existe. Só vai parar e vai gerenciar o projeto. É o mesmo projeto. Vai ser o mesmo cara que vai gerenciar o projeto? Se ele tiver parado, cara. Se for outro cara, aí realmente vai ter que colocar uma data aqui diferente para um outro CPF entrar.
Aí seriam essas possibilidades. Certo? Mas no cenário nosso não está falando isso. O cara, entendendo que o cara não vai morrer no meio do projeto, vai terminar até o fim. Não vai ficar nem doente. Beleza. É isso daí mesmo. Então, não precisa, então, de uma data. Não precisa ser a data fazendo chave da chave primária. Só isso daqui realmente é o suficiente. Beleza? Legal. E a gente tem mais o que aqui, ó? Agora, o projeto é solicitado para o cliente. Correto? Então, o cliente é o cara mais fácil. Aliás, aqui tem uma observação também, né? Ó. Eu tenho o que aqui? Gerenciar. Ponto. Código do projeto é chave estrangeira de projeto. Projeto, ponto, código de projeto. E o CPF? Gerenciar. Ponto, CPF é chave estrangeira de quem aqui? De funcionário. Ponto CPF. Se vocês estiverem colocando funcionário.cpf, quer dizer que o gerenciar pode ser gerenciado por qualquer funcionário, vocês concordam? Ele tem que ser da onde? Tem que ser do engenheiro.cpf. Então a chave primária ele tem que partir daí. Correto? Então a gente tem esse... Então, é chave estrangeira de engenheiro.cpf. Então, a gente tem essa particularidade aí. Agora, a gente tem finalmente a última aqui, ó. O cliente, que é o mais fácil. Eu tenho o código do cliente. Nome, endereço e fone. Nome, endereço. Fone, ele vai na mesma tabela? Não, né? Por quê? Porque fone é multivalorado. Se é multivalorado, o que vai acontecer? Transforma o fone em outra tabela. Contendo o quê? A chave da entidade principal mais o próprio atributo como sendo parte da chave primária. Code CLI, vírgula, fone. Os dois são parte da mesma chave primária. Oi? Só para eu não perder o engenheiro aqui, você fez ele como chave primária CPF e estrangeira da funcionária? Ou só estrangeira? O engenheiro é só estrangeira. Só estrangeira. Na verdade, ele vai ser primária porque ele já era primária, né? Porque ele era funcionário e ele engenheiro. A chave CPF do funcionário desceu para engenheiro. Então ele já era primário e ficou primário também. Mas aí vai ser na hora da criação, aí fica estrangeira. Na hora da criação, primária e estrangeira, Primária e estrangeira. ao mesmo tempo. Entendeu? Aqui também, ó, primária e estrangeira ao mesmo tempo. Primária e estrangeira ao mesmo tempo. Tá? No caso aqui, ó, esse código do cliente é a mesma que desse, né? Observação, Professor, fone cliente, pode falar. o telefone é chave primária? O telefone vai ser parte da chave primária. Mas e se, por exemplo, no mesmo lugar tiver, por exemplo, outro cliente, só que trabalha na mesma empresa? Ah, aí, cara, você tinha que ter outro campo aí, ramal do cara, não sei. Não deixar o telefone... Se você só tiver só ele aqui, ó, não sendo parte da chave primária, o que vai acontecer? O cliente só vai poder ter um único telefone. Só vai poder cadastrar o cliente nessa tabela uma única vez. Ele não se repete. Por isso que o fone ele tem que ser realmente o quê? Fazer parte da sua chave. Tá?
Phone.client.codecli é chave estrangeira de cliente.codecli. O que mais que a gente tem? Opa. Negrito. E agora o solicitar, né? O solicitar, ele de qual cardinalidade? 1 para N ou N para 1? Eu tenho atributo no meu solicitar? Ele vira tabela? Não. A chave do lado 1 vai para onde? Para o lado N, vai para o projeto. Quem é a chave do lado 1? Código do cliente. Vai para onde? Projeto, lado N, ó, vai vir para cá. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Só que ele não faz parte da minha chave primária, tá? Ele é uma chave estrangeira. Então, aqui eu vou colocar uma observação. Projeto.codecli é chave estrangeira de projeto.codecli é chave estrangeira de cliente.codecli. Não é professor? Pode, à vontade. Boa noite. Boa noite. Não sei se todos estavam aqui na primeira semana que eu me apresentei, mas enfim. Só para dizer que eu existo, né? Que eu estou aí. Essas 3 semanas que eu comecei aí, o professor Saito tem me ajudado pra caramba, assim, que eu ainda estou pegando os processos, essas coisas todas. Ainda estou meio engateando com relação ao funcionamento geral da instituição. Mas, na medida do possível, a gente vai tentando se adaptar a essas novas ferramentas, esses novos processos. Então, para quem não me conhece, que estava aí na primeira semana, meu nome é Céu. Bom, pessoal, vamos voltar aqui, ó. Então, no nosso diagrama, né? Eu tenho projeto, vários projetos são solicitados por um cliente solicita vários projetos, correto? Beleza. Aqui eu tenho uma ligação, eu tenho uma cardinalidade de 1 para N. E aqui, ó, nessa minha entidade associativa, eu não tenho atributos, correto? Toda vez que eu tenho esse tipo de característica, a chave do lado 1 vai para o lado N. Quem é a chave do lado 1? Código do projeto, ó, da tabela cliente. Vai para o lado N, projeto. Então é por isso que eu copio, na verdade, esse código de projeto para cá, quando eu estou transformando em tabela. Correto? Então aqui, ó, no projeto, né, ó, vai vir aqui a minha chave estrangeira. Então, projeto.codecli é chave estrangeira de cliente.codecli. Beleza? E ela não faz parte da chave primária, ela simplesmente é chave estrangeira. Tá bom? Pessoal, perguntas? Entendi, professor. Dúvidas? Se é em código que é isso. Então vamos lá de novo. Ó, pelas regrinhas que a gente viu de transformação de tabela, certo? Quando eu sempre tenho de 1 para N a minha ligação, a minha cardinalidade, a chave do lado 1 vai para o lado N. Se principalmente, aliás, se não tiver nenhum atributo aqui, ó, na minha entidade associativa. Então eu não transformo em tabela, não transformo o meu solicitar em tabela, não preciso. A minha chave do lado 1, quem é? É o código do cliente. É jogado aonde? É copiado. Onde? Para projeto, que é o lado N aqui, ó. Então, em tabela, eu pego e faço essa associação. Correto? Se fosse de N para N, o que iria acontecer
o que iria acontecer ali com o solicitar? Solicitar ia virar aquela uma tabela. Se fosse N para N, o solicitar viraria tabela. Com quais atributos? A chave primária do cliente pode projeto. A chave primária do cliente, a chave primária do projeto. Correto, é isso mesmo. E se fosse de 1 para 1? Não ia ter A de 1 para 1 também não vira tabela. Aí eu precisaria verificar o quê? Aquela parte de preenchimento das tuplas, né? Qual é a tupla que tem o quê? Mais preenchimento ou mais lógica. Então aí eu teria que analisar isso daí. É aquele caso lá do países e capital, não sei se vocês lembram desse exemplo. Então é o mais chave de analisar de 1 para 1, correto? Dúvidas ou perguntas, pessoal? Esse é o exercício que vocês têm que fazer. Fazer a parte da análise, desenhar o modelo e depois transformar em tabela. Tá? Ainda a gente não chegou no fim. A gente tem mais uma transformação. Para depois realmente colocar em código mesmo num banco de dados. A gente vai precisar fazer a análise dela das formas normais, mas a gente não vai fazer agora. Perguntas? Não? Beleza. A gente vai para o intervalo então. Em 10 minutos a gente volta com outro exercício. Beleza?